Eu volto a esta tribuna, como disse há pouco, para abordar esta temática da manipulação das redes sociais, deputada Erundina, e especialmente do WhatsApp, com o objetivo de fraudar a democracia, as eleições brasileiras, como ao que tudo indica já ocorreu durante a eleição de Donald Trump nos Estados Unidos e também no momento em que a Inglaterra, o Reino Unido, analisou a saída da comunidade europeia. O jornal Folha de São Paulo, neste domingo, ele coloca como manchete na sua capa a detecção da fraude, mais uma das fraudes ocorridas na eleição, onde o uso ilegal de CPFs de idosos alimentou o disparo de milhões de mensagens de WhatsApp feitas por empresas especializadas que precisam ser investigadas. A predominância desses disparos, sempre com a ideia de desconstruir a imagem do candidato que representou o Partido dos Trabalhadores e outros candidatos da esquerda brasileira, Fernando Haddad, Guilherme Boulos, próprio Ciro Gomes, e, portanto, os sinais são cada vez mais evidentes de que houve um planejamento de uma fraude que foi paga com milhões de reais. Não estamos falando aqui só da questão do Caixa 2, que só isto já seria suficiente para ensejar uma investigação profunda do Tribunal Superior Eleitoral. E o meu pedido desta tribuna, e eu vou me movimentar com outros parlamentares que têm esta mesma vontade, para que nós instalemos uma CPI neste parlamento, se possível uma CPI mista da Câmara e do Senado, para investigar o uso das redes sociais de forma ilegal, na parte das ilegalidades durante a última eleição aqui no país. Mas mais do que isso, eu espero que o Ministério Público Federal instale uma investigação específica para analisar, por exemplo, de que forma fraudaram o uso desses CPFs, quem pagou pelo envio destas mensagens falsas que interferiram no resultado eleitoral, como se estruturou a maneira do WhatsApp, que terminou inclusive derrubando em determinados momentos. Eu peço um minuto para concluir, presidente Benito Gama. Num determinado momento, quando a Folha de São Paulo publicou matéria mostrando que milhões de disparos estavam sendo feitos de forma ilegal, não declarados, e eu quero ir para muito além da questão das notícias falsas e fake news, porque tão grave ou mais grave do que isso, deputado Paulão, é como se usou milhões de Caixa 2 não declarados na prestação de contas da campanha de Jair Bolsonaro, e isto pode envolver outras candidaturas, inclusive de deputados, e, para além disto, se utilizaram sistemas de envio totalmente fora da lei dentro do Brasil. Eu espero que essas investigações ocorram por parte do Ministério Público Federal, por parte da Justiça Eleitoral, e vou trabalhar com outros deputados e senadores para que tenhamos uma CPI aqui no Congresso, para aprofundar, presidente Benito Gama, porque é a democracia brasileira que está em risco. Aliás, a democracia mundial está em risco. Este tipo de manipulação ilegal no uso das redes sociais é uma das grandes preocupações que permeia muitos países do mundo. Por exemplo, é cada vez mais intensa a investigação nos Estados Unidos de que estes mesmos esquemas da Cambridge Analytica, por exemplo, influenciaram de forma ilegal a eleição de Trump. E aqui no Brasil, isto pode ter ocorrido também. A minha avaliação e intuição, mas evidente, teremos que investigar. Eu espero é que aqueles que têm o poder de investigar não virem as costas para esta necessidade da democracia do país.